Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende o verdadeiro poder do controle emocional. Não se trata apenas de manter a calma em momentos difíceis ou esconder aquilo que sente. Trata-se de compreender como sua mente influencia silenciosamente suas atitudes, seus relacionamentos, sua comunicação e até a forma como as pessoas percebem o seu valor. Muitas vezes, sem perceber, pequenos comportamentos podem afastar as pessoas, diminuir sua presença e fazer com que você seja menos valorizado nos ambientes em que vive. A necessidade constante de aprovação, o excesso de explicações, o medo de ser rejeitado ou a tentativa de agradar todos ao seu redor podem revelar padrões psicológicos que afetam diretamente a maneira como os outros enxergam você. Neste vídeo, você vai entender a psicologia por trás dos comportamentos que fazem as pessoas perderem respeito e admiração, quais atitudes silenciosamente enfraquecem sua presença e como desenvolver uma postura emocional mais equilibrada, segura e consciente. Seja bem-vindo a este espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, ajudando pessoas a entender ansiedade, relacionamentos e pensamentos internos. Aqui, exploramos a psicologia do comportamento humano, os padrões emocionais, os traços de personalidade e os mecanismos mentais que influenciam suas escolhas todos os dias. Se você permanecer até o final, entenderá por que algumas pessoas são naturalmente valorizadas enquanto outras precisam constantemente provar seu valor, quais hábitos psicológicos podem estar prejudicando sua imagem e como sua própria mente pode estar criando comportamentos que afastam aquilo que você deseja receber. Porque a verdadeira questão não é apenas como as pessoas tratam você, a verdadeira questão é quais sinais psicológicos você transmite sem perceber. E muitas pessoas passam a vida inteira repetindo comportamentos que diminuem sua própria presença sem nunca entender o motivo. Hoje você vai descobrir quais atitudes precisa abandonar para que sua presença seja naturalmente mais respeitada e valorizada. Você já percebeu que, às vezes, quanto mais você tenta mostrar o seu valor para as pessoas, menos valorizado você parece ser? Talvez você já tenha passado por aquela situação em que sente necessidade de explicar demais suas escolhas, justificar suas atitudes ou tentar convencer alguém de que você merece respeito. E o mais estranho é que, mesmo fazendo isso com uma boa intenção, o resultado muitas vezes é exatamente o contrário do que você esperava. Imagine uma conversa simples com alguém. A pessoa interpreta algo errado sobre você e imediatamente surge aquela vontade de explicar cada detalhe, provar que você não teve uma má intenção e garantir que ela entenda o seu lado. Parece apenas uma tentativa de resolver a situação, mas por trás desse comportamento pode existir algo mais profundo, o medo de ser mal interpretado, rejeitado ou não reconhecido. Muitas pessoas vivem tentando controlar a maneira como são vistas pelos outros. Elas buscam aprovação, aceitação e confirmação de que estão fazendo tudo certo. O problema é que, quando sua tranquilidade depende constantemente da opinião das outras pessoas, sua própria presença começa a perder força. A mente humana tem uma tendência natural de evitar rejeição. Desde pequenos, aprendemos que pertencer a um grupo traz segurança, e por isso muitas vezes desenvolvemos comportamentos automáticos para evitar conflitos ou afastamentos. O problema acontece quando essa necessidade de agradar começa a fazer você abrir mão da sua própria segurança emocional. Talvez você não perceba, mas pequenos hábitos como responder imediatamente todas as mensagens, aceitar tudo para não decepcionar alguém, tentar sempre parecer disponível ou buscar aprovação em cada conversa podem transmitir uma mensagem diferente daquela que você gostaria. E o mais curioso é que as pessoas geralmente não valorizam apenas quem está sempre presente ou sempre tentando agradar. Existe uma diferença entre demonstrar carinho e abandonar a própria posição para ser aceito. Neste vídeo, você vai entender por que algumas atitudes aparentemente inofensivas podem diminuir sua presença, como a psicologia explica esses padrões de comportamento e o que acontece na mente das pessoas quando alguém começa a agir buscando validação o tempo todo. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Muitas vezes, o problema não está na forma como os outros enxergam você, está na maneira como você, sem perceber, ensina os outros a enxergarem você. Você já parou para pensar que algumas atitudes que você acredita serem sinais de educação, cuidado ou preocupação podem, na verdade, estar transmitindo uma mensagem completamente diferente para as pessoas ao seu redor? Esse é um dos pontos mais difíceis de perceber no comportamento humano, porque muitas vezes não estamos fazendo algo errado por falta de caráter ou intenção ruim. Estamos apenas repetindo padrões emocionais que nossa mente aprendeu como uma forma de proteção.
Quando alguém sente medo de perder uma conexão, ser rejeitado ou parecer insuficiente, o cérebro tende a buscar estratégias para recuperar uma sensação de segurança. É nesse momento que surgem comportamentos automáticos como tentar agradar a todos, concordar mesmo quando não concorda, pedir desculpas sem necessidade ou sentir a obrigação de provar constantemente que é uma boa pessoa. O que poucas pessoas percebem é que, na tentativa de serem mais aceitas, elas podem acabar demonstrando uma necessidade excessiva de aprovação. E isso influencia diretamente a forma como são percebidas socialmente. As pessoas observam não apenas aquilo que você fala, mas também a maneira como você se posiciona, reage e demonstra confiança nas próprias decisões. Pense em uma situação comum. Alguém faz um comentário sobre você e, imediatamente, você sente necessidade de se defender, explicar sua história inteira e convencer aquela pessoa da sua intenção. Na sua mente, você está apenas tentando evitar um mal-entendido. Mas para quem observa de fora, pode parecer que você depende daquela aprovação para se sentir bem consigo mesmo. Esse mecanismo acontece porque a mente humana tenta evitar desconfortos emocionais. A rejeição, a crítica e a sensação de não ser compreendido ativam uma resposta interna que faz muitas pessoas correrem atrás de uma solução imediata. O problema é que nem sempre aquilo que alivia a ansiedade naquele momento fortalece sua imagem e seus relacionamentos no longo prazo. Na vida social, confiança não aparece apenas através de palavras, mas também através da capacidade de permanecer tranquilo quando nem todos entendem você. Pessoas que possuem uma presença marcante geralmente não são aquelas que conseguem convencer todos ao redor. São aquelas que conseguem manter sua identidade mesmo quando enfrentam opiniões diferentes. E talvez seja justamente esse ponto que muitas pessoas ignoram. Quanto mais você tenta controlar a percepção que os outros têm sobre você, mais entrega o controle da sua própria tranquilidade emocional para eles. Mas existe uma parte ainda mais profunda desse comportamento, porque muitas pessoas não percebem que esse padrão não começa apenas nas relações atuais. Ele costuma nascer de uma necessidade emocional antiga que influencia silenciosamente a maneira como elas lidam com respeito, atenção e reconhecimento até hoje. Você já percebeu que algumas pessoas parecem ser naturalmente respeitadas, mesmo sem tentar chamar atenção, enquanto outras fazem de tudo para serem aceitas e ainda assim sentem que não são levadas tão a sério? A diferença muitas vezes não está na aparência, no dinheiro ou na quantidade de pessoas ao redor. Ela está nos pequenos sinais comportamentais que transmitimos todos os dias sem perceber. Quando uma pessoa passa muito tempo tentando agradar, evitar conflitos ou conquistar a aprovação dos outros, algo começa a mudar na forma como ela se comporta. Ela pode começar a escolher palavras com medo da reação das pessoas, esconder opiniões verdadeiras para não incomodar ou aceitar situações que causam desconforto apenas para manter uma imagem positiva. O problema é que, com o tempo, esse comportamento pode afetar diretamente seus relacionamentos. Não porque as pessoas deixam de gostar dela, mas porque a presença dela começa a parecer menos firme. Quando alguém nunca demonstra limites, nunca discorda e sempre tenta se adaptar ao ambiente, os outros podem interpretar isso como falta de segurança ou dificuldade em se posicionar. E isso acontece muito em situações comuns do dia a dia. Uma pessoa no trabalho que sempre aceita tarefas extras mesmo estando sobrecarregada. Alguém em um relacionamento que evita falar o que sente para não criar problemas. Ou até aquele amigo que está sempre disponível para todos, mas percebe que raramente recebe a mesma consideração quando precisa de apoio. A mente humana aprende através de repetição. Quando você constantemente coloca as necessidades dos outros acima das suas, seu próprio cérebro começa a interpretar esse padrão como uma forma de manter vínculos. Aos poucos, você pode deixar de agir baseado no que realmente pensa e começar a agir baseado no medo de perder a aprovação. O mais curioso é que muitas pessoas acreditam que precisam fazer mais para serem valorizadas, quando na verdade precisam aprender a demonstrar mais clareza sobre quem são. A confiança que gera respeito não vem de tentar provar importância o tempo inteiro. Ela nasce quando existe equilíbrio entre consideração pelos outros e respeito pela própria identidade. Isso não significa se tornar uma pessoa fria, distante ou indiferente. Significa entender que existe uma diferença entre ser uma pessoa gentil e viver buscando confirmação de que você é importante. Porque quando sua autoestima depende constantemente da reação das pessoas, qualquer mudança no comportamento delas pode afetar sua segurança emocional. Um comentário diferente, uma resposta mais curta ou uma simples falta de atenção podem parecer sinais de rejeição, mesmo quando não são. E esse é um dos maiores desafios do comportamento humano.
Perceber que algumas atitudes criadas para proteger seus relacionamentos podem, com o tempo, começar a enfraquecer exatamente aquilo que você mais deseja preservar. Muitas pessoas passam anos tentando mudar aquilo que acontece fora delas, mas poucas percebem que alguns comportamentos atuais podem estar ligados a padrões emocionais construídos muito antes dos problemas aparecerem. A maneira como você busca reconhecimento, reage a críticas ou tenta manter pessoas próximas nem sempre começou nas situações que você vive hoje. Muitas vezes, ela é uma repetição de estratégias emocionais que sua mente aprendeu em momentos importantes da sua vida. Desde cedo, o cérebro humano aprende como buscar segurança nas relações. Uma criança que percebe que recebe mais atenção quando agrada, ajuda ou evita causar problemas pode começar a associar aceitação com a necessidade de se adaptar constantemente. Com o passar dos anos, esse aprendizado pode continuar aparecendo na vida adulta, mesmo quando a pessoa já não está mais naquele ambiente. É assim que alguns padrões emocionais se tornam automáticos. A pessoa não pensa conscientemente, preciso agradar para ser aceito. Ela simplesmente sente uma necessidade interna de agir daquela forma. Antes mesmo de perceber, já está tentando resolver o desconforto de alguém, evitando uma discussão ou buscando uma confirmação de que está tudo bem. Esse processo está relacionado à forma como a memória emocional funciona. Algumas experiências marcantes não ficam guardadas apenas como lembranças, mas também como sensações e respostas automáticas. Por isso, uma crítica no presente pode despertar uma reação muito maior do que a situação realmente representa. Uma simples discordância pode ser interpretada pela mente como uma ameaça ao vínculo, ao respeito ou ao sentimento de pertencimento. Um exemplo comum acontece quando alguém recebe uma mensagem mais fria de uma pessoa importante. Para alguns, aquilo é apenas uma mudança momentânea de comportamento. Mas para quem carrega um padrão de insegurança emocional, aquela pequena mudança pode gerar pensamentos como: eu fiz algo errado? Será que essa pessoa está se afastando? Será que eu perdi meu valor? O problema não está em sentir emoções. Todos os seres humanos sentem medo, insegurança e necessidade de conexão. A questão está em quando essas emoções começam a controlar decisões, relacionamentos e a maneira como você enxerga a si mesmo. Mudar esse padrão exige primeiro reconhecer que nem todo desconforto significa perigo e que nem toda distância significa rejeição. Às vezes, a mente está apenas tentando proteger você usando ferramentas que foram criadas em outro momento da vida. E talvez a parte mais importante seja entender que recuperar sua presença não significa deixar de se importar com as pessoas. Significa parar de abandonar quem você é cada vez que surge o medo de não ser aceito. O momento em que você começa a observar seus próprios padrões em vez de apenas reagir automaticamente a eles, algo dentro da sua mente começa a mudar naturalmente. Não porque você passa a controlar todas as emoções ou porque deixa de se importar com as pessoas, mas porque começa a perceber que nem todo sentimento precisa comandar uma atitude. Muitas vezes, a transformação acontece quando você cria um pequeno espaço entre aquilo que sente e aquilo que faz. Antes, uma crítica podia gerar uma necessidade imediata de se explicar. Uma resposta diferente de alguém podia despertar ansiedade. A sensação de não ser valorizado podia fazer você tentar compensar mostrando ainda mais esforço. Mas quando você começa a observar esses movimentos internos, percebe que existe uma escolha antes da reação. Essa consciência muda a maneira como você interpreta situações. Talvez aquela pessoa não esteja rejeitando você. Talvez você não precise provar seu valor naquela conversa. Talvez ficar em silêncio por alguns segundos não signifique fraqueza, mas segurança emocional. A diferença está em parar de enxergar cada situação apenas pelo filtro das emoções automáticas e começar a analisar o que realmente está acontecendo. E isso não significa ignorar sentimentos ou se tornar uma pessoa distante. A verdadeira maturidade emocional não acontece quando alguém deixa de sentir. Ela acontece quando a pessoa entende o que está sentindo e escolhe como agir diante disso. Pense em alguém que antes precisava ser compreendido por todos. Cada opinião contrária parecia uma ameaça, cada afastamento parecia uma perda e cada crítica parecia uma confirmação de que havia algo errado com ela. Com o tempo, essa pessoa começa a perceber que o valor dela não pode depender da interpretação de cada indivíduo ao redor. Ela continua ouvindo, continua aprendendo e continua criando conexões, mas deixa de colocar toda a sua segurança emocional nas mãos dos outros. A psicologia do comportamento humano mostra que mudanças profundas geralmente começam com percepção. Antes de transformar uma atitude, é preciso enxergar o padrão que está por trás dela.
Antes de mudar uma reação, é preciso entender qual emoção está tentando conduzir aquela resposta. E talvez essa seja uma das maiores mudanças na forma como você se relaciona consigo mesmo. Perceber que ser valorizado não começa quando todos reconhecem sua importância. Começa quando você deixa de agir como alguém que precisa o tempo inteiro convencer os outros disso. Porque quando sua presença deixa de ser uma tentativa de aprovação e passa a ser uma expressão verdadeira de quem você é, as relações também começam a mudar. No fim, a questão nunca foi simplesmente fazer as pessoas valorizarem sua presença. A questão mais profunda sempre foi entender por que, em alguns momentos, você sentiu que precisava diminuir a si mesmo para conseguir permanecer na vida de alguém. Existe um motivo pelo qual muitas pessoas repetem os mesmos padrões emocionais, entram nos mesmos tipos de conflitos e sentem que algo dentro delas precisa mudar, mas não conseguem entender exatamente o que. A mente humana guarda experiências, crenças e comportamentos que influenciam suas escolhas, seus relacionamentos e a forma como você enxerga a si mesmo. Quando você começa a compreender esses mecanismos internos, abre espaço para uma transformação mais consciente. O Bom Dia Café, Ponto com Terapia foi criado para quem deseja aprofundar o autoconhecimento através de uma união entre psicoterapia, psicanálise e filosofia, trazendo reflexões práticas sobre o funcionamento da mente e das emoções. Você vai encontrar conceitos fundamentais sobre o inconsciente, padrões emocionais, arquétipos, sombra, persona, sonhos e símbolos, além de conexões com grandes pensadores da psicologia e filosofia, como Jung, Freud, Lacan, Winnicott e princípios do taoísmo. Não é sobre buscar respostas prontas ou soluções rápidas. É sobre desenvolver uma compreensão mais profunda de si mesmo, identificar comportamentos que se repetem, entender conflitos internos e construir uma relação mais consciente com seus pensamentos e emoções. Se você sente que existe uma parte da sua mente que ainda não compreende completamente, esse material pode ser um ponto de partida para enxergar sua própria história por uma nova perspectiva. O link está no comentário fixado. Continue acompanhando o vídeo, porque a próxima parte vai aprofundar exatamente como esses padrões emocionais influenciam a maneira como você se relaciona com o mundo e consigo mesmo. Talvez a parte mais difícil de compreender sobre a mente humana seja perceber que nem sempre estamos lutando contra o mundo ao nosso redor. Muitas vezes, estamos apenas repetindo padrões internos que foram construídos ao longo da nossa história, tentando encontrar segurança, aceitação e reconhecimento da maneira que aprendemos. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditam que precisam mudar para serem valorizadas, precisam falar mais, explicar mais, provar mais ou entregar mais para finalmente receberem a consideração que desejam. Mas quando observamos mais profundamente, percebemos que a forma como nos relacionamos com os outros também revela a forma como nos enxergamos internamente. A mente trabalha de maneira silenciosa. Ela cria interpretações, associa experiências e transforma momentos do passado em respostas automáticas no presente. Uma reação que parece pequena hoje pode carregar uma história muito maior por trás. Um medo que parece exagerado pode estar conectado a uma necessidade antiga de proteção. Um comportamento repetido pode ser apenas uma tentativa da mente de evitar uma dor que um dia fez sentido. E talvez seja por isso que compreender o comportamento humano seja tão complexo e, ao mesmo tempo, tão transformador. Porque quando começamos a enxergar esses movimentos internos, deixamos de olhar apenas para aquilo que acontece fora e começamos a perceber os processos invisíveis que influenciam nossas escolhas, nossos vínculos e nossa maneira de existir. No fim, a questão não é simplesmente fazer com que as pessoas reconheçam seu valor. A questão mais profunda está em entender quais partes de você ainda buscam esse reconhecimento como uma forma de confirmar algo que deveria existir dentro da própria percepção sobre quem você é. Porque a presença de uma pessoa não é construída apenas pelo que ela demonstra aos outros. Ela também nasce da relação silenciosa que ela mantém consigo mesma quando ninguém está olhando. E talvez seja nesse espaço interno, entre aquilo que sentimos e aquilo que escolhemos fazer com esses sentimentos, que começa a verdadeira compreensão da mente humana. Se você chegou até aqui, significa que esse conteúdo fez sentido para você. Então deixe um comentário com a sua opinião, porque a sua experiência pode ajudar outras pessoas que também estão tentando compreender melhor a própria mente e seus comportamentos. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando conteúdo sobre psicologia, comportamento humano, emoções e desenvolvimento pessoal.
E se você quer continuar essa jornada de compreensão da mente humana, assista agora ao vídeo que está aparecendo no card ou explore a nossa playlist, porque os próximos conteúdos vão aprofundar ainda mais os padrões emocionais, relacionamentos e comportamentos que influenciam sua vida todos os dias. Obrigado por ficar até o final. Nos vemos no próximo vídeo.